Todos nós já ouvimos falar sobre a Rússia como um país enorme, cheio de história e poder e muita, mas muita mulher bonita, não é mesmo? No entanto, você sabia que há um lado sombrio escondido por trás dessa grande nação? Vamos juntos nessa jornada entender melhor como esse gigante do leste europeu e norte da Ásia se tornou o que é hoje. Vamos voltar no tempo, mais precisamente para o início dos anos 1600. Foi nessa época que a dinastia Romanov começou a governar a Rússia e eles ficaram no poder por mais de 300 anos. Imagine só, uma mesma família governando por tanto tempo. Mas tudo mudou no início dos anos 1900, quando Lenin e os bolcheviques tomaram o poder, colocando um fim à dinastia Romanov. E aí começa a história da União Soviética, liderada por Lenin até sua morte em 1924. Depois de Lenin, Stalin assumiu o controle e a Rússia entrou em uma nova era, marcada pela Segunda Guerra Mundial, onde se juntou às forças aliadas para combater os nazistas. Após a guerra, começou um período conhecido como Guerra Fria, onde a Rússia e os Estados Unidos competiam pela liderança mundial. Foi só em 1985, com a chegada de Mikhail Gorbachev, que mudanças significativas começaram a acontecer. Gorbachev implementou reformas políticas e econômicas, e em 1990 ele foi eleito presidente, pondo fim à Guerra Fria. Mas a União Soviética não durou muito mais. Em 1991, após um golpe comunista fracassado, Gorbachev renunciou e a União Soviética se dissolveu, dando lugar à Rússia moderna que conhecemos hoje. A Rússia é conhecida por ser uma das maiores economias do mundo, com um PIB impressionante. Mas nem tudo é tão bonito quanto parece. De 2012 a 2022, a economia russa cresceu em média 1,12% ao ano, o que é considerado um crescimento estável. Em 2022, a Rússia tinha o quinto maior PIB do mundo, cerca de 3,995 trilhões de dólares. Mas esse crescimento econômico não é distribuído de forma justa entre a população. Muitas pessoas ainda vivem na pobreza e a corrupção é um problema sério no país. No índice de percepção de corrupção, a Rússia marcou 72 em 100, o que indica um nível muito alto de corrupção. Isso significa que grande parte da riqueza do país acaba nas mãos de poucos, deixando a maioria da população sem acesso aos benefícios do crescimento econômico. Essa desigualdade é um dos maiores desafios que a Rússia enfrenta hoje. Mas, apesar disso, a Rússia continua sendo uma superpotência, com uma presença global significativa. E há muito mais para descobrir sobre este país fascinante. A corrupção na Rússia tem raízes profundas, remontando aos tempos dos czares. Desde então, ela só se intensificou, passando pelo período comunista e chegando até os dias atuais. Durante o governo de Stalin, por exemplo, em 1948, 7 membros da Suprema Corte da União Soviética foram suspensos por aceitar subornos. A situação não melhorou com o tempo. Nos anos 2000, a corrupção no governo chegou a custar aos cidadãos quase 3 bilhões de dólares. E não parou por aí. Uma pesquisa revelou que a corrupção no mundo dos negócios custou até 33,8 bilhões de dólares aos russos. Um exemplo chocante é o caso de um chefe do Departamento Anticorrupção da polícia que foi encontrado com 87 milhões de libras esterlinas em dinheiro vivo. A corrupção se tornou tão enraizada que é difícil de combater, pois muitos dos envolvidos têm conexões poderosas tanto no governo quanto nos negócios. Você já ouviu falar da máfia russa? Esses grupos criminosos são conhecidos por suas atividades ilegais e sua forte presença na cultura pop. A máfia russa, também conhecida como Vori, teve origem nos gulags de Stalin, os campos de prisioneiros comunistas. Após a dissolução da União Soviética, a máfia russa se misturou com a nova elite do país, criando uma nova geração de gangsters empresários. Eles se envolveram em todo tipo de atividade criminosa, desde lavagem de dinheiro até hackeamento de computadores.
E o mais assustador é que, muitas vezes, esses criminosos estão trabalhando lado a lado com o governo. Para entendermos a profundidade e a complexidade da influência da máfia russa, vamos explorar um caso real e impactante. Shengelia Badri Anzorovich, um empresário corajoso, se tornou uma figura central em uma investigação de suborno envolvendo a máfia russa em 2015. Em 2015, Shengelia decidiu colaborar com a justiça e testemunhar contra membros poderosos da máfia russa. Ele forneceu informações essenciais sobre um suborno de $500 mil que havia sido pago a altos funcionários da polícia de Moscou. Esse suborno fazia parte de um esquema maior, onde líderes do crime organizado estavam comprando proteção e favores dentro das forças policiais. Graças ao testemunho de Shengelia, um dos principais chefes de polícia foi condenado a 13 anos de prisão. Porém, essa conquista contra a corrupção e o crime organizado teve um custo alto. Em 2018, apenas 3 anos após seu depoimento, Shengelia foi encontrado sem vida em seu carro, um Mercedes, em São Petersburgo. Sua trágica morte destacou os riscos enfrentados por aqueles que desafiam a máfia russa. Esse incidente ilustra como a máfia russa opera com uma combinação de influência política e intimidação. Eles não apenas controlam atividades ilegais, mas também possuem uma presença significativa em setores legítimos da economia. Muitas vezes eles trabalham em conjunto com autoridades corruptas, tornando a luta contra o crime organizado ainda mais desafiadora. Na Rússia, a vida das mulheres, especialmente das mais belas, pode ser marcada por exploração e desigualdade. Em algumas partes do país, elas são tratadas como mercadorias, e um caso extremo que ilustra essa realidade é o de Peter Listerman. Peter Listerman é um homem russo conhecido por ser um matchmaker, e sua agência de escolta VIP, que contrata modelos russas e ucranianas. Ele ganhou notoriedade por suas conexões com figuras poderosas, incluindo o infame Jeffrey Epstein. Listerman ficou famoso por vender jovens modelos para oligarcas e até mesmo por uma declaração chocante, onde mencionou ter vendido sua própria esposa por $1 milhão. Essa exploração não se limita a casos extremos como o de Listerman. Na Rússia, há uma cultura de objetificação e desigualdade de gênero que afeta muitas mulheres. Modelos jovens e aspirantes frequentemente são alvos de indivíduos poderosos que aproveitam sua vulnerabilidade. As promessas de uma vida glamurosa e oportunidades de carreira muitas vezes resultam em situações de abuso e exploração. A indústria de modelos na Rússia é particularmente complicada. Muitas jovens, atraídas pela perspectiva de fama e sucesso, acabam envolvidas em redes de exploração. Essas redes são frequentemente operadas por indivíduos com conexões significativas tanto no setor privado quanto no governo, dificultando a fuga dessas mulheres. Além disso, a desigualdade econômica e social no país exacerba essa situação. A disparidade de riqueza entre a elite rica e a população em geral cria um ambiente onde a exploração é mais provável. As mulheres de famílias menos privilegiadas podem sentir-se pressionadas a aceitar ofertas questionáveis na esperança de melhorar sua situação financeira. A história de Peter Listerman é apenas um exemplo de como a corrupção e a desigualdade afetam a vida das pessoas comuns na Rússia. É um reflexo de um problema maior que precisa ser abordado para proteger os direitos e a dignidade das mulheres. Apesar dos desafios econômicos e sociais, a Rússia possui uma herança cultural imensa, com tradições que vão desde a música clássica e o balé até a literatura e o cinema. Na Rússia, as pessoas valorizam muito a família e a comunidade. As festas tradicionais, como o Natal Ortodoxo e o Ano Novo, são celebradas com grande entusiasmo. Mas, ao mesmo tempo, o impacto da corrupção e do crime organizado pode ser sentido na vida cotidiana. Por exemplo, uma recente polêmica envolveu policiais russos modificando seus uniformes de forma não regulamentada. A situação começou quando alguns policiais russos, tanto homens quanto mulheres, começaram a fazer alterações em seus uniformes oficiais. Os homens cortavam as mangas de suas camisas para torná-las mais confortáveis ou estilosas,
enquanto as mulheres encurtavam as saias de seus uniformes, buscando talvez uma aparência mais moderna ou atraente. Essas modificações, no entanto, não estavam de acordo com os regulamentos do Ministério do Interior. O Ministério do Interior da Rússia, responsável pela supervisão das forças policiais, decidiu intervir em 2023. Eles estabeleceram um padrão mais rígido para os uniformes, exigindo que todos os oficiais mantivessem uma aparência profissional e regulamentada. Isso incluía proibições contra a modificação dos uniformes, além de garantir que estivessem sempre limpos e bem ajustados. Essa medida foi tomada não apenas para manter a disciplina e a uniformidade, mas também para assegurar que os policiais transmitissem uma imagem de seriedade e respeito. Mas e aí? Gostou deste mergulho na história russa? Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos intrigantes. Então comente Rússia para eu saber que você chegou até aqui. Deixe nos comentários qual aspecto da Rússia você achou mais fascinante. A sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por nos acompanhar. Fique ligado para mais histórias fascinantes e reveladoras. Até logo!